Mas tá aí, vai chapa! Bem-vindos ao canal Tupã Thundergod. Bem, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Não vou comentar sobre videogames, sobre cultura nerd, nem nada disso. É um vídeo que eu não tô com tanta expectativa de audiência, mas eu não podia perder a data do Dia do Índio. Muitos perguntam se eu sou índio ou não, mas o que é ser índio? Eu vou tentar explicar um pouco o que eu sei, vou tentar compartilhar um pouco do meu conhecimento, mas não leve muito a sério, é só um bate-papo rápido aqui, só para não perder o Dia do Índio, beleza? Então, Yaha, amo! Tupã Thundergod. Bem, respondendo às perguntas que me fazem, eu não tenho nenhum fenótipo indígena, não pratico nenhuma atividade da cultura indígena, e apesar de até ter uma ancestralidade parcial indígena, eu não posso me considerar indígena. Quando resolvi começar o canal, queria falar algo sobre mitologia, cultura no geral, e como eu trabalho e estudo na área de elétrica, resolvi falar sobre esse assunto. Só que ficaria estranho um brasileiro falar de Zeus e Thor, então resolvi dar o nome de Tupã, que é o deus dos raios da mitologia tupi-guarani. Na verdade, Tupã não é bem um deus, na verdade houve uma má interpretação de quando os jesuítas chegaram para catequizar os índios, e quando caiu o raio, ouviam eles falando Tupã, 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 que na verdade é o som do raio, e houve uma certa confusão dos jesuítas que chegaram. Então, na verdade, Tupã até é uma certa entidade, uma manifestação de Nhandevuruçu, mas na verdade não é bem um deus, acabou se tornando essa cultura de entender que é um deus porque os europeus, quando chegaram, já tinham aquela ideia de Thor, de Zeus, acreditando que eles poderiam identificar o raio como um deus, mas na verdade não é bem um deus, Tupã. Mas voltando, Tupã é uma entidade da mitologia tupi-guarani, que são um povo indígena que vivia principalmente na Mata Atlântica, só que todo mundo sabe que no Brasil a Mata Atlântica foi totalmente tomada pelo homem branco quando chegou. Esses índios que viviam aqui na Mata Atlântica são muito diferentes dos índios que vivem em outras regiões do país, por exemplo, os índios do Xingu, os índios isolados na floresta amazônica, etc. No Brasil existem mais de 800 mil pessoas que se declaram indígena, sendo que existem 154 línguas diferentes no Brasil. E uma tribo indígena é totalmente diferente da outra, não é nada parecido, as culturas são diferentes, os símbolos utilizados são diferentes, a pintura corporal é diferente. Nós tendemos a achar que a cultura indígena é sempre uma igual à outra, mas é muito diferente, as entidades que eles acreditam são diferentes. Dessas várias línguas que são faladas no Brasil, elas são divididas em vários troncos, grupos e línguas. Por exemplo, a língua Chavante, ela é do tronco Macro-G, que faz parte do grupo G, e é dividida na língua Chavante, que é falada pelos índios da região central do Brasil, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em Goiás, etc. Agora, os índios do estado de São Paulo, que vem do tronco tupi-guarani, há muito tempo atrás, lá no século 17 até o início do século 20, ainda era muito falado uma língua no estado de São Paulo que era conhecido como a língua geral, que era uma língua derivada do tupi antigo. Por exemplo, a quem conhece o estado de São Paulo, conhece várias cidades com nomes indígenas, por exemplo, Piracicaba. Piracicaba significa pira, que é peixe, e Ciacaba, que é onde o peixe para. Então, Piracicaba é o local onde o peixe para, que é muito relacionado ao rio Piracicaba, porque o rio Piracicaba, para quem visitou aqui a região aqui, Piracicaba, a Rua do Porto, sabe que o rio Piracicaba é cheio de pedras, ele é bem raso. Então, os índios costumavam chamar a localização de local onde o peixe para, porque chega nas pedras, os peixes paravam ali. E é daí que vem o nome Piracicaba, por exemplo. Aí outros nomes indígenas também, por exemplo, Pirarucu, como eu acabei de dizer, pira é peixe, e tudo que tem açu no final, acu no final é grande. Por exemplo, pirarucu é peixe grande, que é o maior peixe do Brasil. Outro exemplo de açu que temos aqui no estado de São Paulo é Mogi Guaçu. Mogi é um tipo de rio que serpenteia. Então, Mogi Guaçu é um rio grande que serpenteia. E Mogi Mirim é um rio pequeno que serpenteia. Uma cidade do lado da outra, Mogi Mirim e Mogi Guaçu. A cidade que eu moro
moro, por exemplo, Sumaré, Sumaré significa orquídea silvestre. E capivara significa comedora de capim. E sim, capim é uma palavra indígena. Mas como aqui no Brasil não teve muita cultura de preservação da língua indígena, da cultura indígena, essa língua acabou sendo extinta e hoje não é falada por mais ninguém no Brasil. Tanto que para eu fazer o meu canal, eu tive que pesquisar alguma forma de associar também a língua indígena com o canal. Então foi aí que eu encontrei o Guarani, que é falado no Paraguai e é ensinado nas escolas de lá. E exatamente por ser ensinado nas escolas, existe até curso no Duolingo para falar Guarani. Então foi a forma mais fácil de eu relacionar uma língua indígena para ser falada no canal. Então as palavras, por exemplo, Yajoete APV, que é até logo, Yahaamo, ou Maitei Baixapá, vem do Guarani do Paraguai, porque lá sim eles tiveram uma política de preservação da cultura indígena. Só que aqui no Brasil, o brasileiro é meio averso à cultura indígena. Para o brasileiro, indígena é aquela pessoa que anda com arco e flecha, com pouca roupa, com tanguinha, pena na cabeça. Mas na verdade existe uma cultura indígena. Tudo que o índio usa tem uma simbologia, tem uma tradição envolvida. Cada pena, de cada cor de pena usada no cocar tem um significado. Cada pintura no rosto do índio tem um significado. A forma que ele constrói a casa dele tem um significado. A forma que ele constrói a tribo tem um significado. Então temos que tomar cuidado quando generalizamos muito o índio. E outra coisa que confundem muito aqui no Brasil é que índio não pode ser moderno. O imperador japonês lá não usa mais kimono, usa terno, mas ele mantém a cultura dele, não tem problema nenhum. O alemão não fica andando de suspensório, bebendo cerveja o tempo todo, e ele continua sendo alemão. O holandês não fica andando de tamanco de madeira o tempo todo, ele continua sendo holandês. O maori, que é lá das ilhas da Polinésia, joga rugby, que é um esporte totalmente europeu, e ainda assim continua sendo um maori. Mas aqui no Brasil tem essa cultura de ver um índio usando celular e achar que ele não é mais índio só porque está usando celular. Ver um índio assistindo televisão e achar que ele não é mais índio só porque assiste televisão. Ver um índio usando bermuda e achar que ele não é índio só porque usa bermuda. Então, na verdade, não podemos confundir as coisas. O índio é a pessoa. E a pessoa tem a cultura dela, tem as tradições dela, mas não é por causa disso que ela vai deixar de se modernizar, vai deixar de ter acesso à informação, ao ensino. Então, tem muito preconceito no Brasil relacionado à cultura indígena, achando que o índio não pode ser modernizado. Para tentar quebrar um pouco esse paradigma de que o índio não pode ser moderno, eu tentei fazer um cenário aqui no meu canal representando uma tribo mais moderna, que tem acesso à energia elétrica através de painéis solares, acesso à educação. Talvez no futuro eu coloque aqui uma sala de jogos para quando for falar de jogos. Então tentei passar uma ideia mais moderna do que é o índio hoje. Mas infelizmente no Brasil falta muitas políticas públicas para conservar a cultura indígena. Os próprios políticos entregam as terras deles para os fazendeiros e grileiros. Não tem muito respeito ao índio no Brasil. Enquanto no Paraguai e no Peru, por exemplo, eles têm espaço, eles ensinam a língua na escola, ensinam a cultura na escola. A Nova Zelândia, por exemplo, até os brancos aprendem a dançar raca desde cedo na escolinha, quando são novos. Mas enfim, esses são só alguns comentários para falar sobre indígena no Brasil, para não perder a data aqui. Eu não sou especialista em cultura indígena, posso ter falado muita coisa errada nesse vídeo. Se vocês souberem de alguma coisa errada, alguma coisa para acrescentar nos comentários, pode colocar, pode até criticar, não ligo, desde que haja educação. Mas é só para aproveitar a data do Dia do Índio, para não deixar em branco, já que eu falo muito, o tema do canal é um tema indígena, para respeitar um pouco as culturas brasileiras que a gente de certa forma está perdendo. E bem, agradeço a quem resolveu assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado e Yajoete APV!